18h09. Vai começar o show. Show de bola. Bola rolando. As últimas do futebol pernambucano e os destaques nacionais e internacionais. Alô, Leonardo Boris. Boa noite para você, Edinaldo Santos. Boa noite pro amigo e para amiga ligados aqui no Bola Rolando. Que estreia. Uma estreia realmente muito ruim do esporte, num jogo muito ruim do Leão da Ilha do Retiro, ontem no estádio Independência, quando perdeu para o América Mineiro por 3-0, com um primeiro tempo pífio e um segundo tempo um pouco melhor, de qualquer maneira, que não trouxe nenhum abuso para o time mineiro. Com este resultado, o esporte começa novamente a se mexer em relação a goleiro. Tudo foi dado para que a Agenor pudesse, se fizesse uma boa partida, o esporte não procuraria um goleiro. Mas o esporte está procurando um goleiro e de primeira aqui na Rádio Jornal, o goleiro que está em negociação com o esporte é César, goleiro do Flamengo. É a primeira informação. Outra informação, o esporte ontem no segundo tempo, mais uma vez, transou a bola, mas na hora de finalizar, péssimas as finalizações. Técnico Nelsinho Batista já disse que precisa de um 9. E o esporte, conforme a Rádio Jornal já anunciava desde sábado, já está em tratativas com Rafael Marques. Hoje, Rafael Marques aceitou a proposta do esporte, agora dependendo o Cruzeiro liberar o jogador. Na minha manchete, Edinaldo, eu disse que tudo pode acontecer, inclusive nada, mas isto mais especificamente que uma série de reuniões foram começadas e terminadas e agora, daqui a pouco, tem mais uma reunião para avaliações da comissão técnica do esporte, leia-se técnico Nelsinho Batista, os prós, os contra, o que pode ser melhorado ou mesmo o que pode ser até tirado. E aí o técnico Nelsinho Batista está, podemos dizer, na berlinda, mas a diretoria do esporte está tratando a questão de uma maneira bem sóbria, já que o mercado não oferece muitos nomes, já que o time está modificado e talvez mais uma oportunidade seja dada ao comandante do esporte, Nelsinho Batista. Inclusive, hoje no Fórum Esportivo com o companheiro Marcel Júnior, a presença do diretor de futebol do esporte, Leonardo Lopes, que vai poder estender com o Maciel sobre essa questão. Hoje, se você pegar, Edinaldo, uma boa parte de alguns grandes times estão sendo dirigidos, às vezes interinamente e às vezes até por auxiliares técnicos. E você pode até me fazer a pergunta, bom, se o técnico Nelsinho Batista for demitido, pode mais uma vez pintar Daniel Paulista, mas aí há um desgaste natural e não é essa a ideia da direção. Aliás, sobre Daniel Paulista, agora na Câmara de Vereadores do Recife, o Daniel Paulista está recebendo o título de cidadão recifense, Edinaldo. Pois é, ontem nós tivemos uma atuação lamentável do Esporte Clube do Recife, num time totalmente desorganizado, tomando gols grotescos. Aquele gol lá, meu amigo, o primeiro gol em que os atacantes da Ponte Preta fizeram uma linha de passe, o primeiro e o segundo, tocando de cabeça, aquilo ali foi uma coisa que a gente só vê em pelada, né? E olha. E depois teve aquela indecisão do goleiro com o, como é o nome do cara? O Léo Ortiz, não é? É. Uma falta de conexão total.
né? E um time sem criatividade, um time muito mal na defesa, um time sem ataque. É aquela história, nós temos o maior respeito do mundo por Nelsinho, mas Nelsinho não conseguiu melhorar em nada esse time do Sport. Muito embora ele esteja sendo parte integrante daquilo que eu chamo de uma reformulação absurda, que é você reformular um time 15 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro. Uma total falta de planejamento desta diretoria, que era um trabalho para ter começado vagarosamente lá atrás, aos poucos, deixaram tudo para 15 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então, ruim para o elenco, ruim para a instituição e péssimo para o treinador, que já está aí desde janeiro e, lamentavelmente, não tem mostrado nenhuma evolução como treinador da equipe do Esporte Clube do Recife. Eu tenho a impressão que depois do resultado de ontem, essa pressão em cima do Nelsinho vai aumentar, não é, Boris? Não, ela já aumentou desde ontem, né? A pressão não só aumentou em relação ao técnico, como para com a diretoria. Mas aí você procura no mercado e o mercado não responde ao que o esporte quer. E aí também tem que se ponderar, com todo o respeito que você tem pelo Nelsinho Batista, como eu também tenho, como uma grande parte da torcida do esporte, você tem que ponderar realmente o que se quer, o que se vai fazer, até onde pode ir, até onde não pode ir. Então, por isso que a manchete foi colocada dessa forma. Tudo pode acontecer, inclusive nada, porque pode ser um caminho sem volta essa questão de troca de treinador. Ô, rapaz, você está me fazendo lembrar a figura inesquecível do meu querido Acioli Neto, que em uma de suas maiores canções, chamada A Natureza das Coisas, ele diz que tudo pode acontecer, inclusive nada. Saudades do Acioli Neto. Eu tirei a manchete dessa música. Exatamente. Olha, então o esporte vivencia um momento de muita dificuldade, tanto dentro do futebol como nos bastidores. Bastidores, a gente passou a semana inteira falando dos inúmeros problemas, da reunião que teve do conselho, das cobranças que estão fazendo ao presidente do Esporte Clube do Recife. Eu acho que se essas coisas não melhorarem, ele caminha para ter um encerramento melancólico de administração dentro do Esporte Clube do Recife. Porque o esporte, minha gente, em apenas 3 meses, o que teve de cobrança judicial foi uma festa. Lembrando assim, a grosso modo, o Fluminense cobrando aqueles 5 milhões, o Atlético Mineiro cobrando 1.200.000, procuradores do Richelli cobrando também uma boa grana, até o Sport lá de Lisboa, uma série de coisas, de problemas que o esporte vai ter aí que resolver urgentemente para ter um pouco de tranquilidade nos bastidores. Pois não, Boris? Deixa eu fazer só uma ressalva. Você está certíssimo em suas colocações, mas a ressalva é justamente em relação ao Fluminense. O Fluminense tem que cobrar ao São Paulo. Isso que a diretoria diz, né, Boris? É isso que a diretoria diz, né? Isso é o que a diretoria do esporte diz. Está na esfera jurídica exatamente isso, essa discussão. Por isso que a parcela do Fluminense, do São Paulo, paga ao esporte, foi parar na justiça. Porque isso está na esfera jurídica, o Fluminense tem que ver com o São Paulo, porque o esporte vendeu a parte dele. Agora o Fluminense tem que ir atrás da parte dele com o São Paulo. É o que diz a esfera jurídica. Em relação ao Atlético Mineiro, tudo certo. Em relação aos empresários do volante Richelli, tudo certo. Inclusive, foi indeferida pelo juiz na semana passada qualquer tipo de colocação do empenho da parcela do André em relação aos empresários. Isso não mais vai acontecer, porque isso já foi indeferido na justiça. Olhe, por mais que o setor jurídico do esporte tente trabalhar dessa forma, na minha cabeça fica cada vez mais complicado entender que é com o São Paulo que o Fluminense tem que se haver, porque o nascedouro dessa questão foi o quê? Foi o fato do esporte ter garantido que só pagaria 1 milhão o time do Fluminense. O Fluminense quer a metade porque tinha direito a 50% do direito de Diego Souza. Então lá no nascedouro a relação é Fluminense e esporte. O jurídico do esporte coloca isso para cima de São Paulo. Eu quero crer que não vai ser a briga Fluminense-São Paulo, vai continuar sendo Fluminense Esporte Clube do Recife. Mas é coisa para a gente aguardar para ver o desdobramento dessas causas que o esporte está envolvido.
Mais algum detalhe, meu caro Boris? Então, os detalhes são esses, né? A expectativa de um anúncio de um goleiro que pode ser César do Flamengo e também do atacante Rafael Marques, que aceitou a proposta do Sport, quer vir para o Sport e agora o Sport depende só da liberação do Cruzeiro pelo atacante para ele vir jogar no Sport. Pronto, aí Leonardo Boris destacando o Esporte Clube do Recife na sua primeira participação aqui no Bola Rolando.